Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama os membros da APAE. Converso com a coordenadora do setor escolar, Teisa Bustamante. Teisa, professora Titia, prazer. Prazer é Bem-vinda ao nosso programa. Muito bom obrigada. dia. E também o psicólogo da APAE, o Emerson Rodrigues. Emerson, prazer te receber. Bem-vindo ao nosso programa. Aqui. Prazer. Obrigado pela oportunidade. Teisa, eu gostaria que a gente fosse direto ao ponto da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. O nome já está dizendo, essa semana se comemora em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Todas as APAEs, e a ideia é que isso fique cada vez mais próximo de toda a comunidade, né? Das pessoas começarem a enxergar as pessoas com deficiência, né? Que ficam meio que a parte, né? da sociedade. Então, a ideia é fazer com que a gente apareça. Pois é, deixa eu fazer vou perguntar para o psicólogo, né? Que psicologicamente isso deve ter alguma resposta, né, Emerson? A APAE, olha, a APAE acho que é mais antiga do que eu. A APAE, quando eu era criança, eu já ouvia falar de APAE. Eu já tinha... Em 2019 fizemos 50 anos, né? 50, tá vendo? Eu tinha primas, eu tinha 2 primos na APAE. E com mais de 50 anos, você ainda percebe, Emerson, que existe um certo preconceito em relação às pessoas com deficiência? Sim, existe, né? Principalmente pela questão do desconhecimento, né? Da pessoa com deficiência. Então, se você vê uma criança com alguma condição clínica, por exemplo, o autismo com alguns comportamentos, né? Às vezes alguma agressividade, às vezes algum choro constante, né? Algumas características que vão ali às vezes aparecendo mais em locais onde a pessoa olha e fala, essa criança está fazendo birra, ou essa criança ela é sindrômica, né? Ela apresenta algumas características físicas. Olha aquela criança e aí o que acontece? Por não conhecer, a pessoa tem medo ou começa a olhar de uma forma... às vezes com medo mesmo, né? Com desconhecimento, igual eu falei, né? E aí o preconceito, ele tá na sociedade, né? É uma questão histórica, no sentido de que o ser humano, ele categoriza as pessoas de alguma forma e ele não deixa de categorizar as pessoas com deficiência. Coloca em algum lugar, e às vezes no lugar da exclusão. Então, olhar a pessoa com deficiência, vem primeiro a questão do conhecimento sobre a pessoa com deficiência, né? Então, você precisa ampliar o seu conhecimento sobre o que é, né? Por que a criança age de determinada forma, por que ela tem características que às vezes chamam a atenção, né? Mas antes de tudo, é olhar como pessoa, né? Esse conhecimento ele precisa ser ampliado, precisa saber o que essa criança tem, por que tem determinado comportamento, por que tem determinada dificuldade, né? Então faz um pouco de parte aí da sociedade olhar com diferenciação, mas com diferenciação por desconhecimento. Então aí você chegou num ponto que eu gostaria. O que eu vou pedir agora um conselho, consulta uma 0800 aqui com o psicólogo. O que é que como é que as pessoas devem se comportar? Como é que as pessoas devem proceder quando se deparam com esse tipo de situação? Ou seja, uma reação agressiva, seja uma reação de choro, seja uma reação de uma pessoa que é uma portadora de deficiência. Bom, na verdade, a gente tem que olhar, assim, deveria olhar o comportamento do outro, tentando enxergar que existe alguma coisa por trás daquilo, né? Que não é só o comportamento em si, mas a pessoa se estrutura a partir de algo atrás daquilo que é manifesto, né? Então, tentar entender que se alguém faz alguma coisa, faz porque existe uma história, existe uma condição clínica, né? Que às vezes é neurobiológica, né? Que ou por um fator, por exemplo, traumático. Então, assim, a gente tem que entender, e aí não precisa ser a pessoa com deficiência necessariamente, né? Olhar para a pessoa com deficiência, mas olhar como um todo, né? Porque a pessoa com deficiência, ela faz parte da sociedade como todo mundo. Tem direitos, tem deveres,
né? E também aí vem a semana trabalhar essa questão de inclusão, da necessidade de falar sobre, né? Vem falar também na próxima semana a gente vai estar falando dessa inclusão da pessoa com deficiência nas redes digitais, né? Que também podem utilizar. Então, nessa pergunta que você me fala, a gente tem que entender, sempre que acontece alguma coisa, alguém faz alguma coisa, faz porque estruturou uma forma de se comportar, ou foi levado a se comportar daquela forma. Então, existe alguma coisa por trás daquilo. E não simplesmente falar, nossa, olha o que essa pessoa está fazendo. Mas por que faz? Aponta logo o dedo e condena, né? Sim. Não. Bom, não vou me alongar. Depois eu quero trazer vocês aqui para a gente entrar nesse tipo de conversa que eu acho muito importante, porque eu tenho dito aqui, a sociedade está fragmentada. Sim. Tudo está... As pessoas se dividem, como você colocou, estão sendo classificadas, rotuladas, e de acordo com a criação de cada um, você joga aquilo no campo dos excluídos, dos rejeitados. Sim. E por aí vai. Ou seja, a gente percebe o preconceito presente nos mais diversos campos. Mas eu pergunto, volto aqui para a Teísa. Teísa, qual vai ser o tema dessa Semana Nacional? O tema, eu sempre me enrolo aqui. É tempo de transformar conhecimento em ação. Esse é o tema. Eu queria só completar uma questão do Emerson, porque aí o Emerson falou com muita propriedade, porque ele é muito bom nisso, mas ele falou do outro. E eu queria falar de como que a gente se comporta quando a gente se depara com isso. A gente não precisa fazer nada, a gente só precisa acolher, não julgar e tratar aquela pessoa como se fosse qualquer outra, porque na verdade qualquer pessoa. É uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil e que, se a gente tiver um olhar amoroso para aquela pessoa, a gente já anda 80%. Acho que eu estou sendo otimista, mas eu acho que a gente anda muito de só acolher, porque junto com aquela criança ou com aquele adolescente que está tendo um comportamento que a gente julga X ou Y, tem uma família por trás que está sofrendo. Então, se você olha com o olho de acolhimento, ou seja, a gente já melhora muito aquela situação. É só dar um sorriso e às vezes a gente vê muita questão de ignora, né? Finge que não existe para não ter problema. E às vezes aquela pessoa só quer ser vista. Só isso. Tá fazendo aquilo tudo para exatamente chamar a atenção, né? Bom, mas isso aí eu vou conversar com o Emerson em outra oportunidade, viu, Emerson? Aliás, você também, Teísa. Então, convidados a voltar aqui. Então, repete, por favor, o tema, o Emerson. Fala aí, Emerson, você que é bom nisso. Bom, o tema ele foi definido, então, como sendo tempo de transformar conhecimento em ação. Então tem a inclusão e participação social na pandemia. Como é que vai, o que vai ter de conteúdo nessa semana? A primeira pergunta, ela vai ter alguma coisa presencial ou ainda estamos aí na fase online? Então, dessa vez ainda como no ano passado, vai ser tudo online. Ainda. A gente tem algumas questões presenciais que a gente vai até o educando, né? O usuário da PAI. Na verdade, a gente trabalha na escola. É legal a gente falar que a PAI, ela tem 3 setores. Isso foi minha chefe que pediu para falar. Ah, não, ela mandou isso para mim também. Então, a gente tem 3 setores. Beijo, Daniela. A gente tem 3 setores na PAI, que é a saúde, a educação e a assistência social. Então, a gente tem a nossa presidente, né, que é a doutora Mariana, a nossa diretora administrativa, que é a Daniela, e aí são as 3 coordenações, que é a da educação, que sou eu que estou na frente, a Pâmela, que está na frente da saúde, e a Charice, que está na frente da assistência social. Essa questão da Semana da Pessoa com Deficiência, a PAI toda participa. Então, não é uma questão da escola. Então, é uma questão da PAI como um todo. Então, mas assim, é uma questão que é geralmente a escola que sai na frente, porque a gente tem bastante estudante que fica, que depende mais da gente ali, né? Da saúde, eles vão, faz o tratamento e vão para casa. Na escola, eles têm todo um acompanhamento. Então, a gente faz visitas, a gente tem entrega de material online.
Além da gente estar com eles no período de aula, a gente fica o tempo inteiro com o aluno, com as professoras, com a gente, eu, o Emerson, a Iris também, que trabalha com a gente ali na secretaria. A gente fica o tempo todo disponível, por mais que a gente faça outras coisas, né, Emerson? O Emerson trabalha numa clínica também, eu também trabalho. Então, no momento que a gente não está na PAI, mas a gente está o tempo inteiro online. Entendi. Então, a gente fica ligado no pessoal. Ô, Emerson, quantas irmãs você tem? Que eu tô aqui recebendo de... Olha meu irmão aí. Um abraço pro meu irmão Emerson. Olha, lá em casa é uma família grande. Abraço aqui pra Kátia, pra Tatiane, é isso? Isso, a Tatiane. A Mariane tá mandando aqui. Mariane Rosa, muito boa entrevista. Grandes profissionais, né? Concordo. Obrigado. Então, como é que as pessoas podem participar da semana, Thaisa? Fala com a gente. A gente tá lá no 36220917. 36220917. Que é o telefone da PAI. Liga lá e aí a gente combina alguma coisa. Porque a Daniela, que é a nossa diretora, que eu sei que você conhece bem, ela é uma diretora muito aberta, né? Ela sempre gosta de falar que a PAI está de portas abertas para todo mundo que quer ajudar. Então, 3622? 0917. 0917. Isso. Aí as pessoas podem fazer podem contato. Ligar lá. Existe alguma coisa que as pessoas possam fazer, além de ver o que está acontecendo? Sempre. O que está... Doação, né? Doação em dinheiro. E aí, dá uma ligada lá, que daí a Daniela, que essa parte aí já não é muito nesse mesmo número. Nesse mesmo número, fala lá com a Maria. 3622? 0917. 0917. Isso. E essa semana vai ser... A Semana Nacional vai ser de quando a quando, Emerson? Ela começa no dia 21 a 28. Agora? De agosto? Isso. Maravilha. Todo ano é assim. E essa programação toda vai ser pela internet? Algumas coisas a gente vai fazer. Por exemplo, vai ter um dia que a gente vai visitar os alunos. A gente vai pegar os professores e vai fazer uma visita. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai todo paramentado, né? Avental, luva, face, shield, máscara, tudo. Mas a gente faz isso, principalmente eu e o Emerson, a gente faz visitas semanais, né? Quinta e sexta. Tem um professor de música também que vai com a gente na sexta-feira, às vezes. E a gente faz essa visita e a gente percebe como que é legal, né, Emerson? Como é que a criançada reagiu nessa pandemia, Emerson? Então, assim como todas as outras pessoas, né, não foi diferente para a pessoa com deficiência, né? Houve um período de adaptação, né, de estar em casa, não poder sair, não socializar com os colegas, né, que foi uma coisa que toda criança passou, que todo pai, né, a mãe, o responsável sofreu, né? Tem que ficar fechado em casa, diminuir o círculo de interações. A escola em específico, no setor escolar da PAI, a gente desenvolveu logo no início da pandemia a possibilidade de manter o contato através de grupos de WhatsApp. Isso é importante falar. Sim. Que a gente voltou 2 semanas depois da pandemia. A gente voltou no dia 6 de abril. Nós somos as primeiras que voltamos assim, a trabalhar exatamente por essa preocupação desse afastamento. Então a gente voltou logo no início já com o objetivo, o que a gente vai fazer com tudo que está acontecendo? Como que a gente vai deixar desamparado essas crianças que eram ali dependentes do serviço, né? Então a gente criou formas de interação, né? Criamos ao longo, né? Fomos adaptando, criamos, né? Hoje a Sandra... Apanhamos, né? Apanhamos bastante, né? Porque daí tinha que verificar como que ia ser feito, o público, ele é diverso, né? Então e é legal, desculpe te interromper, mas é muito importante a gente falar que na PAI a gente tem pessoas que não dão conta de pegar uma apostila feita para fazer, né? Então a gente pensou nisso e eu lembro que eu falei com a Sandra. A Sandra é uma funcionária que a gente tem lá, que ela é... Como é que a gente define a Sandra? Eu não sei definir a Sandra, ela é maravilhosa. Excelente. E aí eu falei pra eu lembro direitinho, eu falei, Sandra, eu tava pensando de fazer uns jogos educativos para trabalhar com esses meninos que não têm a condição de pegar numa apostila, porque enquanto eles estão com a gente, é diferente, a gente está lá, a gente está trabalhando. Na questão de casa, como que a gente vai atender esses meninos? E aí a Sandra começou e virou uma oficina de jogos pedagógicos
que eu convido vocês a ir lá conhecer, que é simplesmente sensacional. Maravilha. Então vamos repetir, do dia 21 a 28 de agosto, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Quem quiser colaborar, telefone 622-0917. 0917. Rosinéia também é parente sua? Rosinéia é minha mãe. Beijo, mãe. Rodrigues, está aqui. Bom dia, Rosinéia. Nossa, tô ficando com ciúmes. Nenhum Bustamante de Pedralva se pronunciou aqui. E a Panorama chega lá limpinha, que eu tô sabendo. Gente, olha, muito obrigado por terem vindo, por terem escolhido Conexão aqui, a Panorama, para vir divulgar esse trabalho tão legal que vocês fazem. Eu queria já deixar o convite para o retorno de vocês, para a gente falar dessa parte, principalmente explorando o psicólogo, né, o Emerson, e o conhecimento da boa vontade da Teísa, para a gente falar dessa fragmentação, de como se pode fazer, como as pessoas podem fazer para ir quebrando esse preconceito que existe entre todos, né? Todos contra todos. É uma coisa impressionante, né, Emerson? Pô, parece que a pandemia foi um negócio que apertou também todo mundo, que, né, fica todo mundo apertado, todo mundo se incomodando. Parece um ônibus lotado. Já viu ônibus lotado? Todo mundo se aborrece, né? O ser humano, ele tem a oportunidade de se adaptar e fazer diferente, né? E se a gente tiver só um olhar amoroso, a gente já tá metade do caminho andado. Empatia. Ô, Teísa, lamentavelmente o seu Ibope tá baixo agora. Baixíssimo, tô arrasada. Anderson Ribeiro, parabéns, Emerson, orgulho de você e do trabalho que está fazendo. Parabéns a todos os profissionais da PAI Itajubá. Obrigado. Na verdade, meu trabalho não seria o que é hoje se eu não tivesse a equipe que eu tenho junto, né? Isso. A nossa equipe mesmo. É boa mesmo, né? Muito legal, muito legal. Gente, desculpe as brincadeiras. Eu que agradeço. Não, agora eu vou precisar de um psicólogo para trabalhar meus traumas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Essas foram... Emerson, até breve. Valeu demais. Imensamente, viu? Teísa. Muito obrigada. Obrigado. Beijo virtual. Obrigada. Essa é a Teísa Bustamante, coordenadora do setor escolar da PAI, e o Emerson Rodrigues, psicólogo da PAI, participando do nosso programa. Psicólogo escolar. Psicólogo escolar. Importante. Importantíssimo. Aqui nas ondas da Panorama.